Olá, hoje no nosso estudo nós identificamos aqui uma mensagem num livrinho chamado, numa obra pequena, chamada Alma e Luz, de psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, já no final do exercício mediúnico de Chico, foi escrita em 1990, e ele traz aqui uma mensagem que na verdade foi psicografada na época da Segunda Guerra Mundial. E eu achei uma mensagem muito interessante que vou comentar vamos estudar um pouco, porque eu acho apropriada para os momentos que também passamos, porque não deixa de estarmos passando por algo semelhante a uma guerra, né? E é uma mensagem que ele começa comentando uma citação de Paulo na 15ª carta aos Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 30. Então ele diz o seguinte: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim, a Deus. E Emmanuel comenta: que será do mundo se o tenebroso movimento do mal, que atualmente o envolve, terminar em comédia diplomática, dilatando mentiras e encorajando agressões novas? Que será dos povos trabalhadores se a luta paralisar em mistificações que reforcem a tirania e restaure o cativeiro? Escrevendo aos Romanos, relativamente aos seus esforços no serviço áspero, Paulo de Tarso oferece uma fórmula sagrada aos tempos atuais. O apóstolo não recomenda rogativas pela cessação da luta, não reclama o término dos testemunhos, não alude à parte final de trabalhos e sacrifícios. Pede simplesmente aos irmãos que combatam em orações na sua companhia. O grande trabalhador conhecia a força do pensamento e não ignorava que toda luta se processa através de linhas e círculos. Interessante essa reflexão e essa abordagem. O grande trabalhador conhecia a força do pensamento e não ignorava que toda luta se processa através de linhas e de círculos. Daí o título da mensagem: Círculos Cooperadores. Jesus fazia excursões nas localidades palestinenses, mas voltava ao círculo de Cafarnaum, em casa de Pedro. Os apóstolos dilatavam cruzeiros de pregação, mas não dispensavam o círculo das igrejas. O homem vai às frentes de trabalho diariamente, todavia não prescinde do círculo do lar. Não há linhas de serviço sem os círculos de preparação eficiente. Neste momento difícil dos povos, quando se recorre à organização de vanguardas valorosas, é justo não esquecer as fortalezas morais da retaguarda. Os discípulos do Evangelho em todo o mundo passam por experimentações necessárias. Cultivar a fé não significa adorar somente. Seguir o Mestre não é incensar-lhe o nome apenas, é tomar a cruz deste testemunho sem desdenhar sacrifícios. Não esqueçamos que Paulo se refere a combater. Em horas tão graves quanto estas, quando o direito e o bem, a paz e a verdade reclamam linhas de defesa, organizemos também os círculos espirituais de cooperação. Ninguém deve esquecer que o esforço cristão há de ser total para a vitória total do Evangelho. Tá aí, queridos amigos, essa bela reflexão. Em horas tão graves quanto estas, quando o direito e o bem, a paz e a verdade reclamam linhas de defesa, organizemos também os círculos espirituais de cooperação.
Ou seja, todo o esforço do cristão nessas horas, o esforço do testemunho cristão nessas horas, de combater o bom combate, como nos conclama o apóstolo Paulo, é no sentido da vitória total do Evangelho, de estabelecer as linhas de defesa, mas fortalecendo os círculos que ele compõe, os círculos dos quais eles se alimentam. É um pouco isso, por isso que estamos sofrendo tanto, porque os nossos círculos domésticos, os nossos círculos familiares, os nossos círculos de religiosidade, eles estão, digamos assim, enfraquecidos pela impossibilidade da presença física, pela impossibilidade de estarmos juntos, nos vendo, confraternizando-nos, como familiares, como amigos, como membros de uma família cristã, que tem o seu círculo de combate para estabelecer o Evangelho na terra. Então, que a gente não se disperse, que a gente permaneça unido em orações, que a gente permaneça unido nesse ciclo de vibração cristã no orbe terrestre, que tanto a espiritualidade maior nos convoca, nos pede, nos alerta da necessidade de mantermos os pensamentos elevados, de mantermos as nossas vibrações em frequências elevadas, orando permanentemente pelo bem, pelo amor, pela harmonia, que nós cristãos combatamos o mal, os pensamentos negativos, as desavenças, as discórdias, as guerras que se estabelecem hoje em tantas frentes, nas redes sociais, nos lares, em tantos cantos que a gente tem notícias de que as pessoas estão se agredindo, estão se violentando. Que a gente permaneça elevando os nossos pensamentos e vibrando positivamente, porque a espiritualidade superior precisa dessas nossas vibrações materiais para criar o clima, a psicosfera terrena mais favorável, para que o bem possa prevalecer, para que a previdência divina possa permanecer atuando e favorecendo a todos, para que possa neutralizar tanto os pensamentos coléricos, doentes e distantes da luz do Cristo. Então que nós, cada um de nós, no seu ciclo familiar, no seu ciclo de amizade, no seu ciclo religioso, que nós, trabalhadores da seara do Cristo, não percamos o nosso vínculo e não nos dispersemos. É tão fácil hoje a gente se dispersar, meus queridos amigos, porque são tantas frentes de trabalhos que se abrem, mas se a gente perde os vínculos daqueles irmãos que a gente trabalha, é como a gente costuma dizer nas nossas reuniões mediúnicas, como tem aquela famosa questão número 331 do Livro dos Médiuns. Os trabalhadores de um grupo mediúnico, eles formam um ciclo, um feixe energético. E quanto mais unidos somos, quanto mais integrados, harmonizados, amigos, fraternos somos, melhor a qualidade daquele ciclo de trabalho para combater, para trabalhar pelo Cristo. Quanto mais integrada for uma instituição espírita, uma instituição católica, não estou aqui falando de religião A ou B, eu estou falando de união de pensamentos. Quanto mais unida for no pensamento superior do Cristo, nos propósitos superiores do auxílio e do bem, melhor os resultados atingidos por aquela instituição, a serviço do Cristo no mundo, a serviço do Cristo, do nosso governador planetário. Então, que a gente não se disperse, que a gente se mantenha unido, que a gente se mantenha integrado com todos esses pensamentos, combatendo em linha, mas nos fortalecendo nos círculos. Não há linhas de serviço sem os círculos de preparação eficiente. Neste momento difícil dos povos, quando se recorre a
organização de vanguardas valorosas, é justo não se esquecer as fortalezas morais da retaguarda. Façamos isso, sigamos os bons conselhos e fortaleçamos as vanguardas morais de nossa retaguarda, não nos dispersando enquanto familiares, enquanto amigos, enquanto trabalhadores do Cristo. Que Jesus nos abençoe e nos ampare e ilumine sempre.